anos da Associação de Veteranos de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro. Baluarte dessa estrutura estão aqui. Construtores do atletismo do Brasil estão aqui. Cada um deles vai deixar o registro desses 30 anos. Presidente, vamos começar com você. Eu sei que a trajetória não é fácil e ainda continua meio difícil. Mas novos horizontes, eu tenho certeza que vão ser apresentados. E no final dessa reportagem, eu vou até falar sobre ele. José Luiz, nosso presidente dos 30 anos, desde o início conosco, atleta, profissional. Fala aí, presidente, o que esse atletismo e essa VAT fez na sua vida? Nossa trajetória de 30 anos foi marcante. Lembrando que nós, amigos, professores, treinadores, que tiveram o ideal, como também você, professor Sergipe, nos oportunizou a criação de uma entidade de atletismo master em 1986, quando nós saímos do Rio de Janeiro para disputar o primeiro campeonato brasileiro. Em São Paulo, cada um com o seu chinelo, o seu sapato que tinha, não tinha equipe de associação. E nós participamos do primeiro campeonato, que foi a equipe campeã do Campeonato Brasileiro Master. E dali foi a ideia que saiu da criação para a Associação de Veteranos. Tá? Pessoas que, você fala o nome de todos, que é possível, né? Mas foram marcantes para isso, que acontecesse, né? O Chiquinho que está aqui do meu lado, você, professor Sergi, o professor, já que nós vamos fazer uma homenagem póstuma ao professor Fred, Genário que está vivo, Peron está aqui também com a gente, como vemos, partilhando esse dia de festa. Daí essa construção inicial, nós tivemos uma trajetória com altos e baixos, né? Com dificuldades, com momentos alegres. Mas o mais importante disso tudo, hoje, ao completar 30 anos, eu não tenho mágoa, não tenho medo, porque senão não pegaria a VAT de volta. Estou aqui hoje junto com os meus amigos, as minhas amigas, nessa caminhada e pensando, sonhando que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu acredito. Eu tenho alguém que está aqui nesse momento que falou isso para mim. Você acredita que pode mudar, Zé? E eu estou mostrando hoje que pode. Só depende de força de vontade e de interesse. Nós podemos transformar. O Brasil não tinha condições de fazer uma Olimpíada e transformou. E a prova está aí. Agora, tem que ter força de vontade, tem que ter força de braço, que não é fácil, não é fácil. Tá? E vamos partir que amanhã será um novo dia. 30 anos hoje. Ano que vem, 31 anos, eu tenho certeza que nós teremos uma outra história. Que legal, muito bom ouvir isso, já. Eu queria lembrar muito rapidamente do Rio Mar, do Castanheira, do César, que naquela viagem conosco lá para a Argentina, quase que me impuseram, né, a fundação da VAT. E eu quero lembrar, também, naquela época, na Marinete, Lelete, a nossa Lelete está desde o início, secretária. Lelete, como é ser secretária-geral da VAT durante esses anos todos? Bom, a primeira ata da VAT foi em 1986 e fui eu que redigi a ata. Tive que sair, no hiato, que eu, infelizmente, tinha que trabalhar para sobreviver. Fiz um concurso para a Petrobras do Brasil e para a SEI. Quando me aposentei, assumi o cargo de diretora secretária, isso já tem uns 8 anos, e acumulamos cargos dentro da VAT, porque na realidade você tem aquela gama de conselheiros, uma gama de diretor, mas na hora do Paulo, irmão, 3 trabalhando. Elza, eu, ele, desculpa, 4, ele. Então você sabe que a gente se vira em 20, 30, porque além de tudo eu sou dona de casa. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar e aí divido essas atribuições todas
com a AVAT. Aborrecimentos a gente tem inúmeros, principalmente com relação à pista, porque a mesma pergunta através de e-mail eu tenho que repetir umas 20 vezes, até já gravei, porque meus dedos estão finos, que não tem pista e cada um se vira, vai pro meio da rua. Tá? Esse é o desgaste no momento. E eu juro, se eu tivesse dinheiro... Comprava uma. Comprava com prazer. Vamos esperar o que vai acontecer. Todos os aborrecimentos, as pessoas são ótimas, são maravilhosas. Eu sei que eu sou um pouquinho grossa. Eu confesso que eu sou meio casca grossa e quando eu vou tipo torço em cima, mas todo mundo gosta de mim que gosta dessa sinceridade. Não vou alisar ninguém. Legal. E é isso, mas eu estou aí, estou junto com o Zé, firme e forte. Não sei se outro assumir, porque o Zé foi o meu contemporâneo, o meu técnico, que está sendo homenageado hoje, né, em memória, que é o seu Fred, que morreu tem 2 anos atrás. Ainda tive a grata satisfação de estar ainda com o meu técnico. Isso aí pra mim não paga, tá? Não tem nada que pague. Ele está lá junto de mim, a gente fica juntinho, abraçadinho com o meu ex-técnico. E o Zé Luiz, fiquei com o Amaro, o Zé Luiz assumiu. Não sei se outro que assumir, porque eu me afirmo com o Zé, porque eu sou extremamente suspeito do Zé. A gente segura o boi pelo laço, porque eu sou assim. Até homem para ficar comigo tem que ser assim. Não vamos contar essa história. Não vamos conta. deixar essa história do atletismo. Nada pra lá. Só os machos cascudos do atletismo Porque conhecem essa eu sou- história. Não eu vamos sou contar. fã. Não vamos desenterrar essa história. Essa não vou deixar ela aí, Então. não. Eu conheço, mas vou deixar guardado. Guarda. Mas eu queria fazer uma Mas coisa, aí, sabe? Eu queria passar de você pra Elza, né? Pra Elza, no sentido de que a Elza pode trazer pra nós, como legado, nessa história de 30 anos, a história dela, a história de construção de vida dela, a construção de vida dela no atletismo, como é que foi esse tempo passar ao longo do tempo, e esse legado que a Elza também dentro da VAT vai deixar. Eu tenho orgulho de fazer parte da diretoria da VAT. Eu comecei o atletismo em 1977, num projeto do professor Serginho, onde ele comandava o professor Chiquinho da Mangueira, né, que ainda era estagiário na época, e a Solange Chagas. A nossa pista era o estacionamento da antiga WEG. Carros de um lado, carros do outro, uma pequena pista. A nossa motivação era o amor ao atletismo, que nós não tínhamos nada, nós tínhamos uma reta. E eu comecei ali em 77, depois eu perdi meu pai em 78, foi muito difícil, aí eu me transferi. Ainda não tinha clube, eu vi a luta do Seu Bia para botar gente no Botafogo, no Vasco da Gama, no Americano de Campos. Caramba, lembrei dessa Eduardo hora. Viana. Eduardo Viana, Caixa d'Água. Aí eu fui parar no Fluminense com o seu Fred e depois eu tive que parar, porque meu pai tinha um comércio no Largo da Segunda-feira. Eu parei 20 anos e retornei para a VAT e outra vez me encontrei com o professor Fred. Então hoje, 30 anos, é um dia de alegria, mas tem só uma manchazinha, que foi a demolição do único estádio de atletismo do Rio de Janeiro, Célio de Barros. Eu espero que todos os governantes que estejam envolvidos com isso entendam uma coisa. O Célio de Barros é o único estádio, o resto é pista. É pista de Vila Olímpica, redonda, que só tem curva, é pista militar, onde nós temos que ter várias burocracias para entrar. Quando a gente entra, a gente sai, a gente vai para o engenhão, se tiver um treino secreto, se tiver uma filmagem, sai. Então nós estamos assim, treinando na quinta, treinando na rua, não tem banheiro, foge do ladrão da bicicleta no Maracanã, enfim, é essa confusão. Nós não queremos um estádio de Célio de Barros em nenhum lugar que não seja ali na rua Eurico Rabelo, o Portão 17, que é o nome da minha equipe, Portão 17 Maracanã. Não queremos do lado de lá, nem que seja no padrão IAAB.
Nós queremos o patrimônio reservado no local onde ele foi criado. Ali é o nosso tapete vermelho, ele é o templo do atletismo carioca. Queria dizer também que a VAT tem vários atletas de nível olímpico, como a Luciana Faísca, a Ida dos Santos, que é o melhor resultado no salto em altura até hoje feminino, vários técnicos como o Seu Pi, o Chiquinho da Mangueira, a Solange Chagas, é professora de direito, que é outra lutadora, temos o Coronel Rabeiro também, que é outro lutador pela reconstrução do Cérebro de Barro, e eu tenho quase certeza que ele será reconstruído e devolvido aos atletas do atletismo carioca. Obrigado, Elza. Muito bom o registro. Eu quero fazer um salto. Você me deu um link muito legal, que é a oportunidade de voltar ao tempo. Eu que vou buscar lá um trabalho feito em Pavuna, que começou com o Zé Luiz também, no Colégio Mercúrio, mas que teve um envolvimento muito grande. E hoje nós temos profissionais desenvolvendo, inclusive alguns das Forças Armadas, que continuam na mesma estrutura de uma educação construída pelo professor José Carlos. O professor José Carlos do Pavunense, responsável pela minha candidatura à presidência da Federação de Atletismo. Eu queria, Zé, que você deixasse o registro sobre a VAT também. Bom, em primeiro lugar, parabéns à VAT pelos 30 anos. E eu sou sócio fundador, estava lá no dia, assinei a ata de fundação. E hoje é uma data muito importante para mim também, porque eu estou comemorando 40 anos de corrida de atletismo, que eu completei dia 22 de agosto. Parabéns. 40 anos. E foi muito importante, fui federado pelo Flamengo em 77 e queria relembrar aqui o professor Cooper, o primeiro presidente da VAT, e na época dele no Flamengo, depois eu fui para o Vasco, e depois o caminho como técnico de atletismo, Bangu, Pavunense e equipes fora do Rio. Então eu fico assim muito satisfeito de estar aqui competindo, voltei a competir ano passado. Então estou muito satisfeito e é uma data muito importante. E ano que vem a gente tem o 31º ano da VAT, estaremos todos aqui. Positivo. Na passagem desse bastão, nós vamos agora a uma outra geração. A geração talvez mais nova aqui do grupo, né? A geração da Faísca. Porque eu sou mais velha. Qual era a geração da Faísca? Luciana, como era gostoso ver você na pista, como era gostoso ver as duas irmãs na pista. Se o Batista vendo esse vídeo, eu tenho certeza que ele vai ver no futuro, ele possa lembrar quantas discussões nós tivemos lá, e quanto foi importante essa grande mudança, essa grande construção. Lu, queria que você deixasse o registro, não só para a VAT, mas esse grupo novo, que tem uma familiaridade muito próxima a você. Acabamos de ter resultados fantásticos aí na Olimpíada. E como nós podemos, com a VAT, vir a melhorar, não só o poder que a VAT tem através do bastão do Zé Luiz, comando do Zé Luiz, que é o nosso presidente, que dita para nós algumas diretrizes, como nós podemos somar forças para estar aí crescendo nesse atletismo. Diferente de todo mundo aqui que tem história para contar dentro da VAT, né? Eu estou chegando agora, então não tenho muito o que contar, só de estar admirada por cada registro de cada um, né? E até agradecida por estar aqui hoje, comemorando esses 30 anos com vocês. Mas assim, muito feliz por ter participado, né? Uma boa época, como Faísca Fumaça, né? Todo mundo conhece, por eu ser gêmea, Luciana e Lucimar. Fizemos muito, sim, pelo atletismo do Rio, do Brasil. E eu tô aí, estão me convidando para entrar na VAT, não sei o que eu vou fazer. Vou pedir ajuda de todo mundo, né, para serem meus professores. E só agradecer, seu Bia. O senhor fez diferença na minha vida. Eu tive um treinador que, na verdade, os auxiliares dele eram seu Bia, Solange, que paravam na grade do Cérebro de Barro. Mesmo eu competindo por outros clubes, com outro técnico, eles estavam sempre em cada ponto me dando força, gritando para mim. Isso foi muito importante na minha vida, né? Eu pude, pelo Rio de Janeiro, até ganhar uma moção, né, da Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Tenho guardado até hoje. Isso para mim é um orgulho tremendo. Medalha PDR. Eu guardo aquele diploma até hoje, mais do que qualquer título meu. E por
se algum dia, né, a gente consegue realmente tirar isso do papel, melhorar o atletismo no Rio de Janeiro, porque como o seu Gui falou hoje, eu fiquei até preocupada. Ele falou que em termos de federação da VAT, nós estamos em último dentro do Brasil, então a gente precisa subir esse quadro, a gente precisa melhorar. Nós não vamos encerrar, mas nós vamos ter agora uma outra visão do trabalho, né? Ele não foi somente presidente da federação, ele foi atleta, presidente, fundou e houve uma mudança, e é importante que se faça o registro, foi através da Federação de Atletismo que nós mudamos juntos, né, dentro de uma estrutura, o que era uma organização de escola de samba. Foi a primeira escola de samba a ser admitida no esporte classista, mudando o seu estatuto e fazendo dela um Grêmio Recreativo de Escola de Samba da Mangueira, deputado Chiquinho da Mangueira, né? Para mim é uma honra, um respeito todo grande, muito grande, que me permita tratar de você, né, nesses 30 anos, mas nós conversamos ainda agora, sabemos das dificuldades todas que existe no poder legislativo, mas eu queria aquele compromisso, né? Esse compromisso vai ficar registrado. Já falou para mim, já falou para o Zé Luiz, já falou, mas queríamos dizer publicamente que foi atletismo, o que o atletismo pode esperar das suas ações lá na Assembleia Legislativa em prol de conseguirmos algumas situações que podem beneficiar e até vir a resolver angústias que não são só nossas, nós sabemos que são suas também, mas que nem sempre podem ser resolvidas só com o estalar dos dedos. Deputado Chiquinho da Mangueira. Eu fico feliz em estar aqui hoje, né, nos 30 anos da VAT, sou fundador da VAT, tive grandes amigos ali, como o Cooper, como o seu Janário, o Raimundo, o seu Fred, enfim, você, Rabelo, esse time todo que está aqui. O que eu acho é que eu fui presidente da federação, te substituí, você sabe disso, durante 2 mandatos. E vivemos um momento importante do atletismo na época, porque a gente pegou a federação, naquele momento a federação tinha problemas, mas não tinha uma dívida. Sou testemunha disso. Problemas do atletismo sempre teve, o esporte brasileiro sempre teve, mas não tinha uma dívida. A partir dali a gente começou a desenvolver um trabalho, a botar o atletismo no Fluminense de volta, que não tinha acabado, no Botafogo, que tinha acabado, a federação que bancava. No América, no Flamengo a gente não deixou acabar, e a VAT a gente ajudava muito, porque o Cooper era uma pessoa muito próxima da gente. Aí nós conseguimos, por várias vezes, fazer com que a VAT fosse disputar os campeonatos brasileiros. Mas eu acho que o mais importante do momento é o seguinte: quando você vive num mundo de conflitos, você tem 2 caminhos. Ou você morre junto, ou você se afasta para ser um sobrevivente de uma solução daquele problema. Nós temos um problema sim, que é um problema claro, que é a questão do Célio de Barros. Eu tenho uma opinião, porque eu estou dentro do processo sem poder fazer mais do que eu já fiz. E já mostrei que não adianta a gente ficar ali apostando num sonho que não vai acontecer. Eu fui muito sincero com você, a gente já conversou sobre isso. Então, na época, a gente tinha uma solução que uns eram a favor e outros eram contra. A solução era a gente abrir mão do Célio de Barros, passar para o outro lado da linha do trem, ter uma pista de atletismo com 9 raias, uma pista de aquecimento com 200 metros de 6 raias, ter uma estrutura de arquibancada de 2.000 lugares que não dependia do governo. Era a empresa que ganhou a licitação que ia fazer a obra. E na época eu tentei, de todas as maneiras, convencer o Lanceta, presidente, de que aquele era o melhor caminho alternativo, não era o caminho do meu sonho. Porque eu fiz a minha vida no atletismo e fiz a minha vida ali no Célio de Barros. Eu tive o privilégio de afofar a caixa de Aida dos Santos, de Zé Guedes da Conceição, da Lencionil, que foi campeã olímpica, de Érica Rezende, enfim, de muitos outros. Vamos dizer, de Jaume Gomes Carvalho, de Roberto Reich, Baraquém, enfim. Então eu fui
fui campeão brasileiro, fui vice-campeão sul-americano. Então a minha vida era aquilo ali porque eu morava em frente. Então aquilo ali me dói, mas a dor, ela tem um limite. Ou você vai querer sentir dor a vida inteira, ou você vai dizer, não, eu não quero mais sentir dor, eu quero me tratar. Nós temos que buscar um acordo. Primeiro, um acordo interno dentro da federação. E hoje a federação não cabe uma briga de 3, que é muito problema, e ali os 3 têm que se unir para escolher um. Isso é a minha opinião. E a segunda é a gente sentar com todo mundo e as pessoas saberem a verdade de como é a situação do Maracanã. Essa aqui é a grande realidade. Qual é a situação do Maracanã? Tem alguma possibilidade de voltar a ser o Célio de Barros? Não. Que adianta a gente ficar ali? Vamos ficar com aquele esqueleto ali, eles já fizeram o que tinham que fazer, já fizeram estacionamento, não vai mudar. Aquilo ali tem outros interesses muito acima daqueles que são os nossos, certo? O Maracanã em si não é o que eles querem, porque o Maracanã dá prejuízo. O que eles querem é o espaço do Célio de Barros, o espaço do Parque Aquático, para transformar aquilo em grande shopping. Então, a gente precisa entender, há quantos anos a gente já está sem o Célio de Barros? Quantos anos nós vamos continuar sem ele? Vamos lá, e vamos continuar como ela disse, vamos continuar indo para o Cefam, tem que sair, vamos para a Exefex, olha, hoje não dá porque tem uma filmagem. Cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, eu respeito a opinião de quem é contrário, mas eu estou dentro do processo. Eu sei o que eles pensam, sei o que eles querem fazer, que eles já fizeram e sei o que eles pretendem fazer. Se antes estava ruim, agora vai ficar pior ainda. Por quê? O Maracanã está sendo devolvido porque eles não fizeram o que eles queriam e vai ser entregue ao Flamengo. E aí eu pergunto, você acha que o Flamengo, que acabou com o atletismo, vai fazer o Célio de Barros? Claro que não. Acabou com a sua pista, vai fazer o Célio de Barros? Acabou com a modalidade de atletismo, vai fazer o Célio de Barros? Então, nós precisamos juntar as opiniões e formar um consenso. E, de repente, se eu estou errado, eu recuo da minha posição. Vamos continuar lutando, mas eu quero deixar bem claro que é uma luta inglória. É uma luta que nós não vamos vencer. Nós vamos apanhar o tempo todo. E a outra é a gente dar um passo atrás e mudar de endereço. Se essa é a solução melhor, a gente tem todas as armas para conquistar isso. Agora, ninguém sente mais dor no coração do que eu de ver o Célio de Barros do jeito que está. Mas não vejo solução política de poder para resolver o problema. Deputado, eu queria lhe agradecer, porque esse registro é tão importante. Talvez seja o primeiro momento dentro dos 30 anos. Claro que eu sabia da sua opinião, tenho acompanhado ao longo do tempo as discussões, e eu acredito que essa é a conciliação. E que os 30 anos da VAT, presidente, possa ser um marco inclusive de transmissão de informações para todo mundo. A conciliação é a melhor maneira. Se nós voltarmos lá no atletismo e lá na passagem do bastão, não adianta eu ser o melhor do revezamento se a minha passagem não é correta ou é fora da zona de passagem. Então acho que está na hora de cada um de per si, e principalmente a primeira-dama, porque a primeira-dama sofre, a primeira-dama sofre que o marido não está em casa, a primeira-dama sofre que o marido chega cheio de preocupação em casa. Então, em nome de todo o grupo da VAT, nós queremos agradecer vocês, amigos, e a vocês todos que fazem parte da história do atletismo brasileiro, da história do atletismo da VAT, esses 30 anos. Quero lembrar do Cezinha, que está aqui por uma série de dificuldades, mas ele... Bota a mão todo mundo no final, tudo bota a mão assim. Um dos mentores de que essa situação acontecesse. No final. E assim, no 3, nós vamos gritar VAT. 1, 2, 3, abate!